Boa noite a todos. É com muita alegria que estou aqui novamente nesta casa de oração, agradecendo pela oportunidade que me foi propiciada, porque todos nós que estamos a caminho da luz, estamos exatamente no caminho da luz. E para estar nesse caminho, nós precisamos estar constantemente desenvolvendo o aprendizado. Então, todos os estudos, todas as oportunidades que nós temos de qualquer trabalho na casa, nós devemos ser muito gratos, né? E agradecendo principalmente a Jesus, que Ele é o grande maestro desse planeta. Nada, absolutamente nada neste planeta acontece sem o consentimento, sem a anuência, sem a coordenação de Jesus. Então é muito importante a gente não se esquecer disso, porque Ele é realmente o nosso mestre, né? O encarregado desde a criação desse planeta e, como todos nós, Ele também, filho do Pai, como Ele sempre diz. Então, a gente precisa estar sempre nessa mesma sintonia, né? E também vamos agradecer aos irmãos trabalhadores da casa, encarnados e desencarnados, né? Que aqui estão desde cedo, preparando esse ambiente, tanto do ponto de vista material, para que a gente tenha essas condições excelentes para a reflexão, mas também do ponto de vista imaterial. Essa energia que emana deste local, que a gente sente quando se aproxima, mesmo antes de adentrar no salão, a gente já sente aquela energia, aquela paz. Ainda depois, abençoado com umas melodias lindas como essa, dava vontade de ficar sentado ali e deixar eles tocarem a noite inteira, né? Mas vamos trabalhar, né? Hoje, nós vamos refletir um pouco. Como eu sempre digo, às vezes alguém está a primeira vez me vendo assim, a minha grande preocupação, sinceramente, não é pretensão nenhuma, mas não é mais com o que eu devo fazer para me tornar um melhor cristão, o que eu devo fazer para poder estar evoluindo. Eu digo isso porque o que deve fazer, eu pelo menos já estou careca de saber. E eu creio que a maioria sabe. Quem é que não sabe que devemos amar o próximo, que devemos que perdoar incondicionalmente? Tem uns que sabemos até, alguns de nós até sabemos que a gente não é para perdoar uma vez, nem duas, nem 7, nem 70, é para perdoar 7 vezes 70. Ou seja, é para a gente perdoar no mínimo 490 vezes. E como é difícil, né? Então, a gente saber o que deve fazer não é muita novidade. Mas como fazer? O como é que é a grande dificuldade. Quais são as ferramentas? E impressionante, para quem está iniciando, porque para quem já está há algum tempo sabe, todas as ferramentas necessárias para a nossa evolução espiritual está onde? Dentro da gente. E como é que a gente adquiriu? Já veio no chip. Quando nós aqui aportamos nesse planeta, Deus já colocou no nosso chip tudo o que nós precisávamos para o nosso desenvolvimento espiritual. E até outros desenvolvimentos, intelectual e tal. Mas a gente sempre trabalha mais por uma questão da sintonia da vida, a gente sempre trabalha mais, aprende mais. Existem mais escolas que nos ensinam o aprendizado do ponto de vista de desenvolvimento material. Às vezes até religioso, muito maior do que o desenvolvimento espiritual. Então, as casas espíritas são oficinas especializadas nesse estudo. Seja ele qual for, não só o estudo específico, mas tudo é voltado para o desenvolvimento. E a ferramenta que nós vamos hoje estar refletindo é uma ferramenta também que, no decorrer, nós vamos lembrar diversas definições. Nós vamos falar um pouco sobre intuição. A intuição, do ponto de vista radical da palavra, se nós formos ver aí do ponto de vista gramático, vai nos dizer que intuição vem de intuir, que quer dizer prever acontecimento. Tudo bem. Mas, por exemplo, a filosofia, ela já avança um pouquinho mais. Ela já diz que intuição é a capacidade que o cérebro tem de processar pensamentos no subconsciente. Uma coisa já um pouco mais introspectiva, que o cérebro, a gente sabe que a gente não tem muito acesso no subconsciente. Então, eles dizem que é a capacidade do cérebro de trabalhar o subconsciente. Então, é algo que nós precisamos trabalhar com ela, com a certeza do benefício que ela nos traz.
Então, a intuição todos nós temos, mas nem todos conseguem aproveitar este potencial desta ferramenta. Porque uma boa parte até sabe, tem uns que nem sabem, isso nós não vamos nem falar, mas aqueles que já sabem que a intuição existe, muitas vezes acabam deixando passar todas as informações intuitivas e não faz proveito delas. Tanto que, do ponto de vista da doutrina, a gente pode lembrar Kardec, como é que ele define intuição. Ele nos diz que intuição é o canal natural de comunicação entre os dois mundos. O mundo de luz, o mundo dos desencarnados, e o mundo material, o mundo dos encarnados. Então, é o canal natural de comunicação. Porque nós, espíritas, sabemos, aprendemos logo, que não existe milagre. Lembramos que Jesus já dizia, mas a doutrina espírita, através de Kardec, veio nos trazer confirmações, comprovações mais próximas da gente, do ponto de vista científico. Então, a intuição, ela é hoje estudada, definida, confirmada pela ciência como um canal exclusivo da comunicação entre os dois mundos. Tanto que tem até estudos mais profundos, não é o foco da palestra de hoje, mas existe até diversas palestras falando da glândula pineal, que é o mecanismo orgânico que, por onde se recebe como uma antena todas essas comunicações do mundo espiritual. Não acontece por milagre, não fica perdido na cabeça, vem na glândula pineal e dela é distribuída para os outros pontos energéticos, para os outros chakras, principalmente o frontal e o coronário. Então, as informações que vêm do mundo espiritual, que nós espíritas sabemos, estudamos, que nós temos um outro corpo, nós temos outros corpos, mas um mais importante que nós temos de ligação entre o verdadeiro ser vivo, eterno, espírito, e esse corpo material grosseiro, nós temos o perispírito. E nós sabemos que esta intuição, estas informações do ponto de vista energético, que nos conduz tudo, vem do nosso corpo espiritual, perispírito. Mas não é que ele é irradiado lá e depois passa. Quando ele é irradiado pelo corpo mental, ele já fica em sintonia através desses pontos energéticos, os chakras, que são muitos, os mais conhecidos são os 7, mas através dele, por esse canal intuitivo, do jeito que acontece no perispírito, instantaneamente, online, acontece nos nossos pontos. Então, a intuição, ela é importantíssima, porque é através dela que nós ficamos recebendo e ficamos nos atualizando com as informações. Vocês se lembram que os primeiros fatos relatados na doutrina espírita, né? Kardec começa o Livro dos Espíritos, na introdução, já falando dos primeiros fatos registrados, e ele mesmo lembra que as primeiras comunicações do mundo espiritual registradas, ele lembra lá, porque os fatos de comunicações são antiguíssimos, mas que esses primeiros fatos registrados, do ponto de vista científico da doutrina, aconteceram recentemente, né? Foi em 1848, nos Estados Unidos, aquela história toda, mas que as comunicações vinham, mas eram meio grosseiras, falavam de assassinato, falavam de coisas grosseiras, e foram evoluindo. Então, hoje as comunicações já são de espíritos bem superiores. Olha a quantidade de informações que nós temos hoje. Então, a gente entende que a intuição é o canal mediúnico comum a todos. Existem, sim, espíritos que, na sua evolução deste caminhar para a luz, já estão num estágio mais avançado, que conseguem realmente informações mais profundas, mais adiantadas do que nós outros, a maioria, conseguimos. Mas, através da doutrina espírita, nós podemos ter isso escrito, tabulado, definido, para que a gente não se perca. Então, do ponto de vista de entendimento da existência da doutrina espírita, não pode haver dúvida nenhuma com relação a este canal chamado intuição. Então, quando a gente vai estudar, como por exemplo, o Nelson estava dizendo dos estudos sobre o Livro dos Espíritos. Lá no Livro dos Espíritos, tem uma questão interessantíssima, específica sobre isso. Aliás, não é só uma questão, são várias. Mas a questão 522, Kardec, lá na codificação,
né, que ele lançou a primeira obra, a primeira versão do Livro dos Espíritos, em 1857, então faz 162 anos. Então, aproximadamente 165 anos atrás, ele fez essa pergunta para os Espíritos, na 522. Ele pergunta se todo pressentimento é um aviso do nosso anjo de guarda. E a resposta dos Espíritos, alguém se lembra? Eles nos disseram o seguinte: é um aviso íntimo e oculto de um espírito benfeitor que vos quer bem. Tudo isso, ainda na resposta, tudo isso com base nas suas escolhas pré-encarnatórias, pois o espírito sabe de toda a sua missão, de todas as suas tarefas no decorrer de toda a sua vida futura. Pois ele, o espírito, traz como uma espécie de gravação no seu subconsciente toda esta programação. E quando está prestes a acontecer, esta voz interior o avisa. Então, toda essa resposta referente à pergunta que Kardec fez nos deixa claríssimo do ponto de vista dos espíritos, do ponto de vista dos mensageiros do Pai, que nós estamos garantidos que esta comunicação não acontece por acaso. Mas o que é que a gente quer lembrar? Uma vez sabedores disso. E ainda tem mais um detalhe, só para a gente reforçar isso. Recentemente, isso já foi tema de uma palestra todinha, mas só lembrando, recentemente, a ciência descobriu como é que se processam essas informações intuitivas que nos chegam. Elas dentro do nosso cérebro não acontecem por acaso. Assim como num computador, se eu quero trabalhar num determinado setor, no Word, eu preciso acessar aquele arquivo. No celular, se eu quero tirar uma foto, eu tenho que ir no arquivo que tira a foto. Se eu quiser mandar uma mensagem, eu tenho que sair daquele e ir no outro arquivo. Porque o computador, uma máquina potente, ela é toda separada, e o nosso cérebro também. Então a ciência descobriu onde é que se processa essas informações. Essas informações se processam num tipo de inteligência específica que só nós, os homens, né, chamados Homo sapiens, temos, só nós, que é inteligência espiritual. Tem até um coeficiente para medir isso, assim como o QI tem o QS. Bom, então, isso acontece, como nós vimos, tivemos informações há 165 anos atrás, e há 25 anos a ciência confirmou que isso acontece realmente. O nosso cérebro processa essas informações. Bom, uma vez definido isso, uma vez sabendo que nós temos o canal, como ele chama, como ele acontece, essas definições principais, o que nós devemos fazer? Se nós temos um processador que Deus nos deu com uma capacidade tremenda, onde que está a nossa responsabilidade? Como é que eu faço para poder aproveitar disso? Primeira coisa, eu sou o responsável pela seleção das matérias-primas que eu vou colocar dentro desse computador, dentro desse processador, como as informações que eu coloco dentro do meu aparelho de celular ou do meu computador, para que ele processe qualquer coisa que eu colocar lá. E o nosso cérebro, a mesma coisa, mesmo no canal intuitivo, que é as informações que vêm do mundo espiritual, se nós não praticarmos o famoso vigiai e orai. É em pensamento, nós temos que ter essa preocupação. O vigiai e orai, que Jesus falava, não é do lado de fora. Vigiar os outros, vigiar o que estão fazendo, ir numa concentração religiosa, ficar vigiando o que os outros estão vestindo, que carro vieram, que roupa tem, se repetiu a roupa, se está que jeito. Isso não é o vigiai e orai que Jesus falava, é o interior, é esse. Então, estas comunicações, elas vêm do mundo espiritual, mas a nossa glândula pineal que capta isso funciona igualzinho uma antena de rádio ou de televisão. Ou a gente imagina que a televisão só manda aquele programa a hora que a gente liga a televisão, ou ele já está no ar, disponível para tudo. A música que a gente quer ouvir, é quando eu ligo o rádio, é que a emissora manda a música? Não. Durante a programação ela está sendo espalhada, divulgada, ela está sendo difundida em toda a região de abrangência.
As informações do mundo espiritual são a mesma coisa. Depende da sintonia. Então, este canal intuitivo também não acontece por milagre, eu tenho que ser seletivo. Então, eu tenho que estar praticando vigiar e orar em pensamento. Quando eu faço uma oração, eu transmito energias positivas. E nós sabemos que a concentração de energias tem uma força tremenda. O nosso próprio pensamento, individual também, mas em coletividade, como acontece aqui, é tremendo. Então a força do pensamento, como se diz, ela é tão poderosa que ela altera situações ambientais do nosso lar, do nosso trabalho, da nossa cidade, do nosso país e do nosso planeta. Essa questão de evolução espiritual, que é o que nós estamos procurando, a gente fica imaginando que ela acontece longe. E como muita gente fica pensando da transição planetária, quando que vai acontecer. Agora, nós tivemos recentemente aí todo mundo no sufoco, né? Porque a última informação diz que ia ser em julho de 2019. Chegou, né? Fazia tanto tempo, chegou, né? E teve tantas datas. Aconteceu ou não aconteceu? Aconteceu sim, ela está acontecendo desde a época de Jesus, os chamados novos tempos. O planeta Terra está realmente no final dessa era de provas e expiação. Já estamos até atrasados, mas é essa transformação moral, como Kardec diz lá, essa transformação moral individual de cada um, que vai provocar a somatória para que o próprio planeta possa modificar a sua sintonia. Porque a sintonia, a faixa vibratória de um planeta que esteja em regeneração é muito melhor do que um planeta que está em provas e expiação, que já é melhor do que um planeta que ainda está nas trevas e escuridão, percebe? Mas a responsabilidade por essa vibração vem através de nós outros, habitantes daquele orbe. Então, tem orbes que já estão em regeneração, que é o que nós vamos o próximo, terceiro período. Tem orbes que já estão lá no chamado planeta feliz, o quarto período. Outros no quinto, planeta angelical, já bem próximo, já com bastante luz desse caminho da luz que todos nós estamos. Então, onde está a nossa responsabilidade? Na seleção dessas informações. Como que isso acontece? Simplesmente. O que é que eu ando assistindo? Não vamos nem citar. O que nós temos disponível nas televisões para assistirmos? O que nós temos disponível nos jornais para lermos? Tudo isso faz parte dessa seleção. Quais os livros que nós estamos lendo? O que é que nós estamos estudando? Então, o que é que nós estamos permitindo que seja adentrado neste processador? Isso acontece em todas as áreas. Na área do desenvolvimento do QI, o intelectual, na área do emocional, do QE e na área do QS, o espiritual também. Percebe? Por quê? Porque isso é fato consumado. Nós temos relatos de grandes personalidades do nosso planeta, até conhecidos, atuais, que relatam sobre isso. Steve Jobs, por exemplo, o fundador da Apple, né, dos celulares famosos, tudo, ele dizia o seguinte, que não existe produção de pensamento melhor do que o que é produzido pela intuição. Ele disse isso. Tem uma outra afirmação também de um cientista que é considerado o pai da psiquiatria refletiva, ou seja, um estudioso especializado no estudo da mente, dos pensamentos. Carl Jung. Ele diz o seguinte sobre intuição. Olha só que coisa que ele diz. Ele dizia, né, que já desencarnou em 1961. Então, Carl Jung dizia o seguinte: a intuição é uma ferramenta disponível para todos, mas nem todos conseguem acessá-la. E isto se deve porque a intuição só está aberta aos processos de respostas elevadas, altruístas, respostas inteligentes, e não respostas dogmáticas. Percebe? Ou seja,
a mente intuitiva, segundo ele, que estudou a mente exaustivamente, está presente em todos, tem um potencial, como ter um celular 4 GB com um processador de 30 GB, né? Um desses mais modernos aí. E aí, se eu não sei usar? Eu mesmo uso muito pouco de um celular desse, mas tem pessoas que usam muito mais. Então o potencial está ali. Todo mundo pode ter acesso. Comprou um celular, está lá. Um celular 3G. Ah, nossa, processador não sei o que lá. Olha que beleza. Mas está usando tudo? Tem uns que só usam só para telefonar, né? Mas ele tem uma capacidade tremenda. É a mesma coisa. Então, ele descobriu isso cientificamente, que todos nós temos um potencial tremendo, mas nem todo mundo usa. Porque a maior parte das vezes a gente está fazendo perguntas dogmáticas. Perguntas ligadas ao mistério, ligadas a milagres. Nós, mesmo, dentro de qualquer movimento religioso, a gente fica esperando muito um grande acontecimento. Normalmente a gente pensa que vai se tornar um grande espírito, e um grande espírito, eu disse, né? E um grande cristão, um melhor cristão, quando eu fizer uma grande obra, quando eu fizer uma grande caridade. Mas a caridade, ela é composta de pequeninas coisas, é a somatória de muitos pequenos trabalhos no bem que vai nos ocasionar essa elevação. E por que a gente está insistindo nessa tal chamada evolução espiritual, elevação moral que Kardec cita? Como é que Kardec fala lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no 17º capítulo, quando ele diz como é que se reconhece um verdadeiro espírita? Espíritas, preste atenção no que Kardec disse há mais de 160 anos. Como é que se reconhece o verdadeiro espírita? Pela sua transformação moral. Ah, que transformação é essa? Transformação é uma mudança, mas ela tem que ser drástica. Não existe transformação, reforma parcial, meia boca, como diz. Você vai reformar um carro, você não chega lá e fala assim para a pessoa, para o funileiro: ó, quero reformar esse carro que está todo amassado, podre, mas tal. Eu quero reformar esse carro e deixar ele novinho. Mas esse amassadinho da porta eu não quero que você tire, porque é um amassado de estimação. Isso daí. A gente faz isso? Não faz. A gente vai reformar, a gente quer deixar ele novinho em folha. Não é isso? Então, reforma é isso. Do que eu estou falando? Do ponto de vista espiritual? A tão chamada, a tão procurada e a tão difícil de conseguir reforma íntima. Através da reforma íntima, nós vamos melhorar a nossa capacidade de explorar todo esse potencial da intuição. Então, nós precisamos entender que essa transformação, ela tem que ser drástica, real. Deixar de ser aquele ser velho e passar a ser um novo ser. Mas, está feito isso? Não. A reforma é excelente. O próprio Kardec, nessa mesma questão, no capítulo 17, ele vem com a segunda parte. A gente já está até satisfeito de fazer a reforma. Eu até já fiz, mudei de religião, eu estou aqui, eu estou bem, mas aí ele vem com a segunda parte. E ele diz: e pelo seu esforço contínuo para domar suas más inclinações. Epa! Então quer dizer que não basta mudar? Não. A mudança é excelente, mas eu tenho que fazer o quê? A manutenção. Aí que a coisa fica difícil, né? Então, eu preciso ter amor ao próximo. Tudo bem, eu já tenho. Eu já não quero fazer mais ofensa para ninguém, tá? Mas como é que eu faço para manter esse estado vibratório? Eu tenho que estar evoluindo espiritualmente, porque senão eu vou estagnar. E aquela reforma sem manutenção, seja do carro, seja da casa, ou do meu interior, o que vai acontecer? Aquela reforma vai se perder. E quando eu me vejo, eu estou novamente com o carro todo bagaçado, todo amassado, todo estragado. Eu tenho que fazer a manutenção. Esta é a grande dificuldade. Então, na primeira parte, a gente se torna conhecedor, sabe, se torna consciente. Mas e para manter? Aí é complicado. E aí é onde existem as maiores desistências, né? Tanto que mesmo Kardec lembra disso também. Na sequência lá desse capítulo, nós falamos da 522, né? Quando ele pergunta sobre essas comunicações. Na 523 ele faz uma outra pergunta relativa a isso. Tá,
Kardec pergunta, mas como devo proceder, sendo que nem sempre estas intuições são claras? E não é assim que acontece com a gente? Passa o dia inteiro falando. Nós não, que estamos aqui, mas muitos que deixaram lugar para os desencarnados, que já é uma bênção, né? Está muito bom, mas muitos que eram para estar aqui, dos encarnados, como nós passamos o dia hoje, com o nosso pensamento voltado em quê? Na reunião da noite. Muitos de nós dispensamos outros convites, porque dissemos, não, hoje à noite eu não posso, eu tenho um compromisso. Perfeito? Mas o que aconteceu, e muitas vezes até com a gente? Um calor desse, você está com o pé quebrado, você está meio rouco, você está cansado. Liga lá para o Nelson, ele vai entender, ele também é palestrante, ele vai lá e faz, na outra você faz. Tal. Isso vem na cabeça da gente. Ou não vem? É a força intuitiva. Depois a gente fala assim, que é um encosto. Né? É um encosto. Eu que estou encostado no Espírito. Não é o Espírito que está. Porque eu estou dando voz a uma informação intuitiva que não é as melhores. Volto a lembrar. Como que acontece? Vigiar e orar é para evitar isso. Porque as programações estão no ar. Todas igualzinho. Imagina como é que está a programação aqui em cima de música. Música gospel, música é samba, é reggae, é rap, é não sei o que lá. Então todas aí eu vou captar o que eu quero. E no mundo espiritual é a mesma coisa. As informações boas ou más, olha. Porque se alguém está pensando que quando a gente desencarna, vira santo, é só para os parentes. Que a gente vira santo. Era tão bonzinho, como ele era bom. Nunca a gente vê falar que era ruim. Se a pessoa é meio torta aqui na vida e desencarna, o que acontece? Vai continuar torto do mesmo jeito. Não é porque ele desencarnou que ele vai para o milagre, isso não existe. Nós sabemos que a vida verdadeira é espiritual, não tem alteração nenhuma, continuar o aprendizado. Então, aí ele pergunta, como é que eu faço? Se uma hora ela é positiva, mandando eu fazer uma coisa, na outra é negativa, mandando eu fazer outra. E a resposta dos espíritos? Peça ajuda ao teu anjo de guarda. Ou ore a Deus, que ele vos enviará um de nós. Mas calma, ele não disse um de nós, palestrante, não. Fica tranquilo. Ele disse um de nós, espíritos do bem. Está lá na resposta da questão 523. Que aí ele vai mandar um daqueles espíritos. Porque é assim que funciona. Porque nós temos o anjo da guarda. Mas o anjo da guarda ele é o responsável por nós. Determinado por Deus. E tem uns coitados que tem que ficar 80, 100 anos aguentando o encarnado. Né? Mas ele é o responsável. Não tem como fugir dessa tarefa. E não existe em lugar nenhum alguém responsável por um grupo que seja pior do que aquele. Sempre quem é o supervisor, o gerente de uma equipe é o melhor, o mais bem preparado. Então, esse não tem a dúvida. Mas ele tem uma série enorme de assessores. Mentores são vários. Para cada situação, ele vai pedir um mentor especializado naquela situação. Então, nós precisamos estar nessa sintonia, com o canal aberto, para podermos receber o socorro nos devidos momentos que precisamos. Voltando toda essa questão que ele fala, é sobre isso mesmo que ele está colocando, do ponto de vista das informações que vieram do mundo espiritual. Então, a gente aí, fazendo uma analogia com as outras explicações dos outros canais, né, científico, filosófico, religioso, nós vamos entender que só nos sobra uma situação para melhorarmos a nossa condição de utilizarmos essa ferramenta, melhorando a si mesmo. Então, a reforma íntima, o conhecimento que eu adquiro, eu estou me enriquecendo, estou me melhorando. E as ferramentas para eu melhorar essa questão da vida espiritual, fazer brilhar a sua luz, como Jesus dizia, fazer brilhar a sua luz é fazer com que o seu espírito seja um espírito elevado, altruísta, sempre um espírito melhorado, nunca um espírito caído, né? Um espírito melhorado, sempre altivo, um espírito vivo, um espírito que esteja resplandecendo luz. Então, para que eu faça isso, eu tenho que melhorar a mim mesmo. Eu tenho que procurar me conhecer melhor, saber quem eu sou, dialogar comigo, ter a humildade de fazer os trabalhos
nas suas devidas escalas. Eu não sei fazer nada no trabalho do bem. Faz um curso de pilotagem de vassoura, que toda casa espírita tem esse curso. Aqui não tem? As outras têm. Está lá no estatuto. Não sabe, não sei fazer palestra. Eu não sei ler um livro. Eu não sei fazer. Não é uma dificuldade lá na nossa casa, quando falta aquela meia dúzia que faz, para chamar um para fazer a abertura, a oração inicial, a oração final, é difícil aparecer um encarnado. Eu não sei falar, não sabe? Tem um monte de trabalho no bem. E esse trabalho, vamos repetir, não precisa ser um grande, extraordinário trabalho. É uma somatória de diversos trabalhos pequenos. Então, o que a gente queria trazer para a reflexão dessa noite não é nada de novidade. Nada aí que fale, nossa, não. Tudo está aí, as fontes de onde vieram. Eu também não sabia de nada. Fiquei sabendo, confesso que tenho dificuldade para seguir, mas nós já temos uma grande vantagem, que devemos agradecer constantemente ao nosso Pai, aos nossos mentores, por nós estarmos na estrada certa deste caminho para a luz. Podemos não ser perfeitos, mas nós estamos na estrada certa. O difícil é o tempo que a gente esteve fora dessa estrada. Aí a gente estava batendo cabeça. Então nós estamos no caminho certo. Agora, nós só temos é que continuar andando. Não podemos, por estarmos no caminho, ficarmos parados. Então, para a gente poder encerrar, vamos deixar uma reflexão na sequência disso, quem tiver interesse em estudar, né? Nós falamos da 522, a 523, na 524 a gente fecha essa reflexão de hoje, onde Kardec pergunta também, na sequência, se esta intuição só nos favorece na vida espiritual. E o que responde os espíritos? Não, favorece em toda a sua vida, até na vida material, mas por não acreditares, levas uma vida desgraçada. Desculpe o termo, mas é o que está escrito lá. Muita paz a todos e que tenhamos todos uma ótima segunda parte dos trabalhos da noite, que não se encerram com a palestra, para que nós possamos manter este canal intuitivo bem ligado para o nosso benefício. Obrigado, que assim seja.